escapar essa chance de defender a cidadania dos pequenos brasileiros que são o futuro dessa nação. Estaremos, senhores, tanto pelo IBDFAM quanto pela ANGAAD, à inteira disposição para auxiliar a causa, colocando ambos os órgãos e suas respectivas capacidades técnicas ao inteiro dispor do Legislativo e especialmente de Vossa Excelência, deputada Lilian Sá, para que juntas possamos lutar pelo melhor interesse de nossas crianças. Obrigada. Obrigada, doutora Silvana do Monte Moreira. Eu quero dizer que esse projeto de lei foi iniciativa de Vossa Excelência e de todos os grupos de adoção. Eu sou apenas um instrumento que irei apresentar, né, o projeto de lei. Esse projeto de lei é de autoria de todos vocês. Muito obrigada. Eu quero passar a palavra agora para o Dr. Vitor Bezerra, juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia. Quer um microfone de mão? Eu acho que fica mais fácil. Um microfone de mão, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a deputada Lilian Sá pela iniciativa. E que... Aí desliga esse aí. Não está funcionando? Está ligado. Pronto. Tem que pedir para ligar. Vamos trocar de lugar aqui, fica mais fácil. Parabenizar a iniciativa da deputada Lilian Sá, que quem a conhece como pessoa, vê que não é grande surpresa, uma pessoa que tem uma alma sensível às questões humanas e abriu esse espaço para que esse tema fosse debatido. O Brasil hoje ele vive uma situação extremamente grave em relação ao nosso futuro. Quando nós falamos de nossas crianças, nós estamos falando do nosso futuro. O nosso futuro está em crise. Ele está em crise porque grande parte dos brasileiros hoje, eles nascem e estão abandonados às vezes no seio de uma família, ou de um grupo, ou núcleo familiar. Eu acho que esse nome núcleo familiar às vezes é muito apropriado, porque ele não necessariamente constitui uma família. E essa situação de abandono, ela trouxe problemas maiores a partir de notícias fantasiosas, uma divulgação midiática extremamente comprometedora, equivocada, deturpada por pessoas maledicentes que não estão aqui hoje, porque se acreditassem na campanha difamatória que iam com a repercussão negativa que causaram, estariam aqui hoje para tentar remediar e veicular a verdade. E trouxe grandes problemas para o Instituto da Adoção. O Instituto da Adoção não é um instituto brasileiro, não é um instituto jurídico. A adoção é um instituto tipicamente natural. Não é só o homem que adota. Na natureza também existe a adoção. Agora, o ser humano, como ele é muito protecionista, e nós temos a questão patrimonial, as questões sanguíneas e as questões religiosas, nós precisamos simplesmente estruturar essa questão da adoção. E a nossa forma de estruturação é na maneira jurídica, para se dar segurança e certeza jurídica. Tudo bem, ótimo. Vamos resgatar um pouco de onde vem o nosso direito aplicado no Brasil hoje. Ele vai se nutrir do direito romano, onde existia um chefe de família, o pater familias. Esse chefe de família, ele era senhor quase que absoluto daqueles seus familiares e daqueles que viessem aderir ao núcleo familiar. Quem imaginou, e eu não vou mais falar lá no direito romano atrás, eu vou para antes da lei do divórcio no Brasil, pegar meados da década de 60, já em vigor o nosso penúltimo Código Civil. A gente tem um em vigor e o Código Civil de 1916, que vigorou até 2003. Ora,
a mulher era um ser em segundo plano. Perante a lei, o homem tinha direitos sobre a mulher, de permanência, inclusive de retê-la junto à sua companhia, se assim o quisesse. Será que nós estamos fazendo isso com nossas crianças hoje? Quem é que hoje pode imaginar que um casal deve ficar unido civilmente quando não existe o afeto? Por que fazer isso com nossas crianças? Porque quando uma criança que ainda não responde por si, ela é obrigada a permanecer num determinado núcleo onde ela não é aceita. Que realidade é essa? Que sociedade é essa que nós estamos construindo? E o pior de tudo é que essa realidade desvirtuada de potencialização de um direito sacrossanto à união de quem tem um vínculo genético, que não existe isso não existe, ela tem sido potencializada por campanhas totalmente equivocadas, por gente que não conhece o assunto, que não tem vivência, que às vezes tem interesses econômicos por trás. Enfim, o tema da nossa audiência pública hoje, eu fico muito contente de ter sido convidado pela deputada para expor a situação, principalmente, como já falou o doutor promotor de justiça, que também tem a vivência na área, é estrutural. É estrutural. Eu vou dizer uma realidade da Bahia, não em torno de crítica, mas em torno de pragmatismo, dizer qual é a nossa realidade. Existem varas especializadas, existem sim, nas grandes cidades. Mas as varas de infância e juventude no estado da Bahia, eu posso falar porque lá sou oriundo, elas são cumuladas com as varas criminais. O juiz que tem que ter o sentimento, a percepção de tratar das questões envolvendo as crianças, que precisam de um acolhimento familiar, seja no seio biológico, ou seja num seio afetivo, um novo seio, ele lida também com o crime. O crime tem uma dinâmica totalmente diversa. Quem trabalha no dia a dia sabe, o magistrado no dia a dia sabe. Ele tem uma forma de visão de mundo diversa. Ele tem princípios diversos. Não são matérias compatíveis. Essa situação, ela vai mais além. Não é só a questão da ausência de varas especializadas. E eu peço licença para fazer uma inferência aqui, que para se ser magistrado de primeiro grau, existe um requisito rigorosíssimo, que são os concursos públicos. Todos sabem que sobram vagas para se ingressar no concurso da magistratura. Mas eu acho que para ser juiz da infância e da juventude tem que ter um outro requisito. Você sabe o que é família, juiz? Você conseguiu integrar uma família? Você conseguiu aprender o verdadeiro significado do que é uma família? Se não, como é que você vai poder trabalhar em prol do núcleo primordial de nossa sociedade, assim previsto na Constituição Federal? Família não é um instituto tipicamente jurídico, ele é jurídico-social. Ele é jurídico porque antes ele é social e ele é afetivo. Então, voltando à questão estrutural, por mais que tenhamos um juiz com uma vara específica, um juiz vocacionado que conheça a família, nos falta estrutura. O artigo 150 do ECA diz que o Poder Judiciário deve mandar a sua proposta orçamentária estabelecendo as equipes multidisciplinares para trabalhar junto a ele, dando a assessoria e assistência técnica respectivas e competentes, não só para o seu julgamento e o desenvolvimento do processo, mas também e principalmente para aquelas famílias envolvidas em processos que envolvam crianças e adolescentes. E aqui eu não falo só de adoção, guarda, tutela, enfim, dos processos em geral que envolvam as questões de crianças e adolescentes. Não existe. Não existe. Se a gente quiser ter uma utilidade prática para isso, eu até dou a sugestão aqui para a deputada Lília, vamos fazer um levantamento de todas as varas da infância e da juventude, cumuladas ou não no Brasil, quantas tem equipe multidisciplinar?
o número vai ser espantoso. Todas as varas que tratem da infância e da juventude, de todas elas, quantas têm uma equipe multidisciplinar própria na forma... De todas as varas, se ele tiver, ótimo. Ótimo, se tiver, ótimo. São pouquíssimas. Eu sabia que existia um mapeamento das varas exclusivas. Nós vamos ver que os dados são preocupantes. Além disso, o judiciário também padece de outros problemas. E aqui eu não vim fazer defesa do Poder Judiciário para justificar o tema principal, que são a devolução das crianças. Eu estou fazendo essa digressão para mostrar também o quanto nós precisamos caminhar para chegarmos ao final da atividade jurisdicional, que são decisões acertadas, corretas, dignas, que façam justiça, não meramente apliquem a lei. Nós demandamos serventuários, nós demandamos papel. Hoje, em alguns tribunais, eu posso dizer isso aqui, não vamos abrir, não precisa dizer especificamente o que é, mas está faltando água para o magistrado beber. Vocês já imaginaram o juiz sentar para fazer uma sessão do tribunal do júri e não ter água? Existe uma cota de tantos copinhos d'água por dia, por semana para a vara. Isso é um problema da gestão do tribunal? Não, a questão é orçamentária. O Brasil passa por uma questão, o problema é do presidente, é do administrador. Não é. O problema é de todos nós, é da sociedade brasileira. Precisamos acabar com essa história de jogar a culpa no colo dos outros. O que acontecer no nosso Estado é culpa nossa, porque nós somos brasileiros, enquanto vivemos nessa sociedade, tudo que acontecer é nossa culpa. Enquanto nós não pensarmos dessa forma, os problemas vão continuar acontecendo. Então, além dessas questões estruturais, nós temos outros problemas de forma processual. E eu vou ser bem incisivo aqui, talvez um pouco técnico, mas para tentar explicar aos senhores de maneira mais menos formal. Hoje nós falamos muito aqui da questão dos processos de destituição do poder familiar e dos processos de adoção. Mas será que, no que respeita às crianças e os adolescentes, só existem esses dois tipos de processos? Não. De forma alguma. Esse é um grande equívoco. Vamos imaginar o seguinte. Uma determinada criança estava numa situação de abandono, de risco previsto no artigo 98 do ECA. Como é a forma de defender os interesses dessa criança de maneira processual? Qual é a ação que se coloca? É ação de adoção? É ação de destituição do poder familiar? Sim, mas resolve? Afasta o risco? Não. O problema é que tem muito especialista em ECA, especialista míope. Especialista míope, que olha para dentro do ECA e se esquece que ele insere-se num sistema maior, que é o sistema que tem base na Constituição Federal, e ele expressamente estabelece, em regras outras, como o 224, que podem ser utilizadas medidas processuais, por exemplo, da Lei da Ação Civil Pública. Alguém já viu isso? Não. Infelizmente não. O senhor já ouviu falar? O ECA diz expressamente que se aplicam a ele todas as medidas de natureza processual da legislação processual vigente. E por que só se fala em ação de adoção e de destituição do poder familiar? Está errado. Aí uma criança está abandonada em risco, não se sabe quem é os pais, não se tem abrigo, vai fazer o quê? Tem que se tratar através das medidas de urgência previstas na legislação. E isso é o que tem que ser feito. Então, no projeto que a deputada Lilian está encaminhando, que foi fruto de uma gestação, temos um grande avanço dentro do artigo 98 do ECA, que trata dos riscos, da exposição dos riscos às crianças, estão especificadas, não precisaria, mas foi ressaltada a possibilidade da adoção de medidas de urgência, de tutela de urgência. Ora, o nosso ECA é incompleto, mas é incompleto porque presumir-se-ia que aqueles que o aplicam iam ter a visão sistêmica. Mas eu não sei se pressões, principalmente do ponto de vista de tornar o juiz uma máquina de produção, ele faz com que o juiz não tenha mais tempo de ter essa visão mais larga do direito. O juiz é uma máquina de produzir papéis, eu tenho que produzir tantas sentenças. Entre o juiz produzir uma sentença de adoção ou uma sentença de destituição do poder familiar, que é problemática,
ele pode ser amanhã ou depois acusado disso, daquilo outro, de arbitrário a traficante de crianças. Ele prefere fazer uma sentença de homologação, de desistência de uma ação penal privada. Aquilo, no final do mês, na produtividade dele, vai contar a mesma coisa. E para a nossa sociedade, conta o quê? Nada. Nada. Precisamos tirar esse véu da hipocrisia. Precisamos ter coragem de enfrentar de frente todos os problemas. Quem quiser pensar diferente, respeito, mas eu entendo que problema não se resolve contornando, é enfrentando. Outra coisa que precisa ser mudada é a questão da mentalidade social sobre a paternidade, como nós falamos inicialmente. Ainda temos uma mentalidade de que as crianças são propriedades daqueles que a geram. Isso é uma visão animalesca. Desculpem, quem pensa assim é um animal. Nós não somos só animais, nós somos animais racionais. E além de racionais, nós somos animais afetivos. E aí eu vou entrar numa questão jurídica que poucos talvez imaginem que ela seja jurídica. A nossa Constituição Federal, ela estabelece que o núcleo de nossa sociedade é a família. E já sabemos que o Código Civil, ele regulamenta a constituição da base do casamento através de uma medida que, pelo juiz, é meramente declaratória. Pouca gente sabe, mas no artigo 1535, se não me falha a memória, do Código Civil, quando duas pessoas estão perante o juiz para se casarem, e o juiz pergunta a palavrinha querem, eles dão um sim, as palavras do juiz são: de acordo com a vontade que vós manifestardes perante mim, diz vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Vejam a inteligência do código. Eu vos declaro. Eu não vos constituo casados. Juiz não constitui família, a não ser a dele próprio pela vontade. O que constitui uma família é a vontade. Alguém pode permanecer casado contra a vontade? Não. Então alguém pode permanecer filho contra a vontade? Não. Gente, nós estamos cometendo uma atrocidade. Eu quero perguntar aos senhores se algum dos que assistiram esse vídeo aqui, será que aquele abraço da criança que estava sendo arrancada era um abraço falso? E aqueles que defenderam, quem fez essa atrocidade? Que se pronunciem. Cadê que não estão aqui? É uma atrocidade. Atrocidade é você deixar crianças abandonadas. Você que privilegia uma criança, gera para receber os benefícios assistenciais, não tem capacidade de ser pai. Você pode ser, no máximo, um genitor. E é com isso que nós estamos lidando no Brasil hoje. Infelizmente, uma campanha equivocada, difamatória, e cujos responsáveis não têm a grandeza de assumir o erro. Estamos tantos e tantos brasileiros pagando a conta dessa tão cara fatura que hoje chegou. Para vocês terem ideia, eu queria, para finalizar, eu não quero adenologar muito, mas um dos problemas que nós enfrentamos hoje diz respeito à indústria do abrigamento. Hoje é muito mais interessante do ponto de vista econômico você colocar um abrigo, você fazer diligências para angariar recursos em nome de uma causa nobre, e a imprensa, a televisão se colocando de bom moço, conseguir até verbas públicas para dizer que cuida de crianças. Você não vai precisar arrumar emprego, você não vai precisar fazer concurso público, você não vai precisar empreender uma sociedade mercantil para ganhar a vida. Você vai viver do aluguel daquelas crianças. O que nós precisamos combater é a indústria do abrigamento. O lugar de criança é em família. Ah, mas tem criança que vai precisar, ela não tem um lugar para ficar. Vamos fomentar, como vários já disseram aqui, os programas de acolhimento familiar. Lugar de criança nunca foi em abrigo, sempre foi em família. Então, temos que incentivar isso. Porque a construção da nossa sociedade, ela vai ser tão
melhor quanto melhores forem os cidadãos por ela formados. E aquele cidadão que cresce dentro de um ambiente onde não existe afeto, não existe os relacionamentos próximos de intimidade doméstica, ele não vai conseguir desenvolver determinados sentimentos como a empatia. Aqui a psicóloga falou muito bem, a doutora Suzana já explicou isso, que existem fases na vida onde as crianças e os adolescentes desenvolvem algumas particularidades que vão se apresentar na sua maturidade. O que é que nós vamos ter no futuro se nós não trabalharmos nossas crianças hoje na base e colocando-as em família? Essa é uma situação grave que precisa ser repensada. Se vocês querem lutar por abrigamento, ótimo, existem abrigos exemplares, existem abrigos que são maravilhosos, mas não é o local da criança. Eu faço uma proposta a quem seja 100% favorável aos abrigos. Eu convido os senhores a ir passar um dia no abrigo. Ou remetam um filho seu para passar uma noite no abrigo. Eu vou chamar todos esses que já mandaram crianças para o abrigo, e eu não falo de colegas, mas aqueles que defendem a causa do abrigamento, vão dormir uma noite no abrigo. Se coloquem na idade de 5 anos de idade, acorde no meio da noite com um pesadelo. Quem você vai abraçar? Já pensaram nisso? Você vai ter em quem dar um abraço daqueles que a gente viu aqui? Não tem. Nós não somos uma sociedade insensível. Essa mentalidade de opressão, e aí eu quero chegar num ponto que eu acho que é crucial para o judiciário nessa audiência pública hoje, é o seguinte: eu ouso fazer, sem procuração, a defesa de algumas decisões de devolução de crianças para as famílias biológicas. Mas, Vitor, você não está se contradizendo? Não. Pelo seguinte: hoje, para um magistrado que vive assoberbado de trabalho, assoberbado de cobrança, deficitário de estrutura, deficitário de tempo de estudo, de descanso, de tempo com a família, ele tomar uma decisão meramente legal e longe da justiça. Mas o juiz da infância e da juventude, ele não deve agir dessa forma. Às vezes nós vamos ver que o meramente legal não é suficiente. E vou mencionar um caso específico aqui, não vou falar o caso específico processual em si, mas da tristeza da criança chamada Bernardo, né, que faleceu no núcleo biológico. Infelizmente, o colega que foi acusado de não ter acolhido os apelos da criança, sofreu uma enxurrada de acusações e foi, digamos assim, pressionado porque foi omisso e uma série de... Tudo errado. O colega agiu corretamente. Primeiro, porque o juiz não tem bola de cristal. Segundo, que o juiz, e pelas informações que eu tive, que foram poucas, não tive acesso aos autos, não houve uma atuação fora da lei. Só que eu chamei esse caso à tona justamente para mostrar o seguinte: às vezes a lei não é suficiente. A lei não é suficiente, principalmente se nós observarmos estritamente dentro do que prediz o ECA. Se nós não formos além da sistemática que o ECA em si só estabelece, vamos imaginar qual seria a medida de colocação de retirada do Bernardo ali, ou de outra criança que se apresenta em situação de risco. Se você olhar para o ECA, não tem em nenhum momento dizendo especificamente, existe a medida de urgência XYZ. Doutor, Oi. Eu apresentei um projeto nesse sentido, depois que aconteceu com o Bernardo, mudando o Estatuto da Criança e Adolescente para que seja imediatamente, quando uma criança ela procura apoio, que seja imediatamente. A gente está mudando isso. Perfeito, deputada. A senhora me permite, eu vou fazer um adendo ao que a senhora colocou aí. Isso que a senhora trouxe para cá é uma realidade já em outros países. E não precisa sequer da denúncia da criança. Se uma criança no Canadá, ela chegar em sala de aula com o olho roxo, com hematomas, ela não volta para casa. A própria escola, ela faz a convocação da autoridade competente e essa criança só volta para casa depois de uma série de estudos feitos.
Nosso Brasil é o contrário, a gente entrega, devolve. Não, mas você tem que ficar. A criança quer, não quero, mas você tem que ficar. Você tem que ficar. Não, mas porque aqui, mas eu não posso, aqui não, eu não sou aceito como família. Então, nós precisamos mudar a mentalidade do meramente legal. Houve, no final de 2012, essa campanha de desinformação, eu digo isso, triste campanha de desinformação, que talvez ainda tivesse tempo de resgatar e abraçar essa causa e mostrar que foi equivocada. Ela gerou medo. Gerou medo. E eu digo, se tiver que haver uma violação no direito de uma criança e no direito e na carreira de um magistrado, que haja na carreira. Porque o dano às crianças é irreversível. E, do ponto de vista do magistrado, existe também a questão da consciência. Rui Barbosa já dizia que quando houver o conflito entre o direito e a justiça, que prevaleça a justiça. O juiz da infância e da adolescência, ele foi feito para agir dentro da lei, mas buscando aplicar o ideal de justiça. Com essas palavras, eu queria terminar dizendo que há uma solidariedade tremenda. Não quero que essas famílias que hoje estão sofrendo com essas decisões achem que o Poder Judiciário é um grande monstro, porque não é. Ele não é. Ele existe dentro de suas deficiências de nossa sociedade. Nós temos a grande e a imensa maioria dos magistrados realmente abnegados na sua tarefa, mas às vezes impossibilitados de cumprir aquilo que acreditam. E temos que dar voz a vocês. Temos que fazer com que essas campanhas sejam revertidas. E só queria deixar um parêntese e falar aqui, especificamente, a doutora Lilian Sá mencionou o caso de Monte Santo, para vocês terem ideia da desinformação. No caso de Monte Santo, hoje a gente pode falar abertamente, porque o processo, eu já tenho dados que estão em processo, que é de meu interesse pessoal, então eu posso divulgar. Na época de Monte Santo, aquelas crianças, elas estavam no núcleo biológico e foram acompanhadas por 1 ano antes que a decisão de guarda fosse deferida. Isso nunca foi divulgado. Jamais foi divulgado. Outro detalhe que nunca foi divulgado é que morreu uma criança no núcleo biológico aos 6 dias de vida. Sabe por quê? Abandono. Não tinha ninguém em casa, ela ficou sozinha com os irmãos. 6 dias de vida. No mesma casa moravam 2 irmãs que pariam as crianças e 2 avós. Várias foram as intimações do Conselho Tutelar, várias foram os termos de advertência e nada era feito. Convenientemente, depois que tudo veio à imprensa, tentaram dar sumiço à parte de intimações, doutora Lilian. Tentaram dar, mas os livros ficaram. Estão lá os registros. Nada disso foi divulgado. Por quê? Por que isso? Foi uma adoção em 24 horas. Nunca houve adoção. Houve o deferimento de uma medida protetiva. Mas o Ministério Público não foi ouvido. Foi o Ministério Público que pediu. Isso está documentalmente comprovado nos autos. Então, não mencionei aqui para trazer o caso de Monte Santo à baila, não é isso. Eu trouxe isso aqui como um emblema para mostrar que, se alguém quiser falar, que fale com conhecimento. Se alguém quiser levantar uma bandeira, que saiba que bandeira está levantando. Se alguém quiser veicular alguma coisa que diga respeito a nossas crianças, o faça com responsabilidade, porque ela representa o nosso futuro. Porque não podemos construir um Brasil melhor se continuarmos com essa mentalidade de iconoclastia e de tirar vantagem em cima da desgraça alheia. Quem quiser que escrever alguma agenda econômica ou política, que o faça, mas não o escreva com o sangue de nossas crianças. Muito obrigado. Doutor Vitor, esse caso de Monte Santo foi o maior escândalo na história, sabe, da adoção, e
nós temos sim que sempre falar, porque essas crianças foram revitimizadas ao estarem num lar, tendo todo o apoio, todo o carinho, e depois voltarem para aquele lar que a gente nem sabe onde elas estão, né? Inclusive, como elas estão. As notícias que a gente tem é que a menina tá doente e que continua tudo do mesmo jeito. Mas vamos lá, né? Eu sei que Deus é fiel e a justiça de Deus não falha. Pois é. Agora eu só queria dizer uma coisa para o senhor antes do senhor falar. É que o senhor falou que existe abrigos maravilhosos. Eu queria que o senhor citasse um no Brasil para servir de modelo para os outros. Existem abrigos, eu digo, maravilhosos, eu não sei hoje, mas eu posso mencionar. Sim. Temos uma colega que também foi vítima dessa campanha difamatória, e essa colega, ela comandava um abrigo na cidade de Gaspar, Santa Catarina, a colega Ana Paula. A doutora Ana Paula Amaro, ela foi uma juíza da infância e juventude exemplar. Ela recebeu o prêmio da Organização das Nações Unidas pelo trabalho no abrigo que era o Poder Judiciário que mantinha. Mas me parece que houve um interesse de que o abrigo não continuasse naquele padrão. Tanto é que depois que ela deixou a comarca, esse abrigo dizem que caiu digamos assim, o padrão dele. Mas se a gente pudesse dizer que um abrigo, o melhor que ele poderia ser, nós podemos encontrar talvez um ou outro que tenha essa filosofia, não seriam todos. Me permita só acrescentar uma frase. Por melhor que seja o abrigo, por melhores condições materiais que estejam lá, por melhores cuidadores, jamais será um lar. Perfeito. Inclusive porque o ECA já diz que o abrigamento sempre será uma medida transitória. Isso mesmo. Eu acredito que é um escárnio com nossas crianças, como eu já vi, fazerem festinha de aniversário para o internado quando ele completa 18 anos, porque ele está